Aumenta o volume porque você acaba de dar play no Clube da Não Cultura. Aqui a gente conversa sobre literatura, cinema e o que mais vier. Recebemos convidados para debater e comentar os principais temas envolvendo o mundo literário. E para continuar nos acompanhando, somos @Clube da Não Cultura no Instagram e no TikTok. Olá, pessoas! Oi, gente, cheguei! Oi, gente, tudo bem? Tá começando mais uma edição do Clube da Não Cultura e como vocês podem ver, nós não estamos sozinhos. Estamos com ela, Maiara, famosa Ler e Afins. Seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de ser chamada para esse podcast que eu admiro tanto, esse trabalho lindo de vocês. Estamos muito felizes de te receber aqui. Para quem não sabe, a Maiara é minha amiga pessoal, né? Então, é muito legal ter ela aqui hoje. E, bom, Mai, te apresenta, fala aí onde é que o pessoal pode te achar nas redes sociais, fala um pouquinho do teu canal também. Então, eu tenho um Instagram literário, o Ler e Afins, antes conhecido como Books da Amai, mas eu mudei o nome para Ler e Afins em 2019. E na pandemia eu comecei a postar mais e mais sobre literatura e sigo com ele. Eu criei recentemente um canal no YouTube, foi no começo desse ano, que também chama Ler e Afins. E recentemente também o TikTok. Então, assim, estou nessas 3 redes, no Instagram, no TikTok e no YouTube, com Ler e Afins. Eu conto um pouco sobre a minha rotina, como que eu insiro a literatura na minha rotina corrida de academia, faculdade, estágio, enfim. E é isso, vou compartilhando as minhas experiências, incentivando meus amigos, familiares e pessoas que quiserem me seguir a ler mais aí. Eu amo. E uma das coisas que eu acho muito legal no Ler e Afins, que agora eu vou encher a bola da Maiara, é que eu amo os stories de quando você tá lá lendo e tal, porque eu acho que você se comunica de uma forma muito legal, que é uma dificuldade até que eu sinto quando eu tenho que fazer uma story, alguma coisa no clube, assim. E eu acho você, assim, muito natural e ainda assim o conteúdo é legal, é de qualidade, então, parabéns. Ai, obrigada. Eu tento, assim, não ser tão formal, falar como se fossem meus amigos mesmo, sabe? Uhum. Acho que isso aproxima muitas pessoas, até porque muitas pessoas acham que literatura não é para elas, justamente por ser um discurso muito afastado da realidade, sabe? E eu acho que isso que a gente faz aqui, que vocês fazem com o podcast, que a gente faz no Instagram, aproxima muitas pessoas da literatura. E é uma coisa muito bonita, né? Sim, total. Arrasou, uma diva. Mas então, antes de começar o episódio, também vamos fazer o nosso jabá. Somos @Clube da Não Cultura em todas as redes sociais possíveis de se administrar na FV. E hoje a gente quer tocar num assunto que pode ser polêmico, que é a avaliação de livros. Como que a gente avalia livros? Por que a gente avalia livros? Acho que as perguntas aí têm muitas camadas para a gente explorar. E é isso que a gente vai fazer hoje aqui com a Maiara. Então, para começar, eu quero saber primeiramente, assim, da Maiara, se ela considera que exista, assim, um método certo para a gente fazer avaliação de livro. Tu acha que é possível esse método? Ele existe? Olha, eu acho que eu mudo, toda vez eu mudo na minha cabeça, assim. Porque, por exemplo, antes, eu tô até com o meu Scooby aberto, eu tava fuxicando. Gente, acho que quando a gente é leitor mais novinho, a gente dá 5 estrelas para todo livro. Todo livro, nossa, adorei Sim. esse livro, ele é incrível, 5 estrelas, favoritado. E eu vou no meu Scooby, vejo meus favoritados, e eu falo assim, gente, que livro é esse? Eu nem lembro de ter lido isso. Então, eu acho que. Eu não sei. Eu acho que pra mim a melhor forma de avaliar é o que você sentiu no momento que você terminou de ler. Tipo assim, sentir que esse livro é tal coisa. Mas isso seria pra mim no quesito de estrelas. Tipo, esse livro é 5 estrelas, esse livro é 4 estrelas. Agora, a questão do favorito, eu acho que é se o sentimento perdura. Tipo assim, se depois de um tempo você olha pra esse livro e você fala, não, esse realmente é um dos meus livros favoritos. Porque às vezes na emoção da coisa, você dá 5 estrelas de favorita, e depois é um livro que nem ficou tanto assim com você. E às vezes o livro tem uma outra coisa que te desagrada, você não dá 5 estrelas, e depois de um tempo, ele é tipo um dos seus livros favoritos. Então eu tenho muito essa sensação, sabe? Eu tento não me prender mais a isso de nota, mas eu ainda fico um pouco tiltada quando eu termino assim uma leitura. Se eu vou dar 5 estrelas, o que eu vou fazer, sabe?
recentemente eu comecei a pensar muito em o que esse livro se propõe, sabe? Porque às vezes a gente pega um livro, tipo assim, infanto-juvenil e quer avaliar ele como a gente avaliaria um livro que sei lá, é mais profundo, sabe? Não, o livro, o que ele se propõe? Ser um livro um romance mais tranquilo, mais bobinho. Nisso ele é ótimo. Então, ele é 5 estrelas nisso? Eu tô pensando muito nisso, assim, também, de o que o livro se propõe. Não, eu acho que tem muito isso mesmo. E tu falou uma coisa que é muito real, que é quando a gente é mais novo, a gente tem uma forma de avaliar que é muito diferente de hoje. E eu acho que ela vai mudando no decorrer da nossa vida. Eu provavelmente, quando eu tiver 50 anos, eu vou estar avaliando, ou talvez eu nem esteja avaliando os livros, né? Que tem também essa questão de que ultimamente eu tenho me pegado pensando assim, por que que a gente tem essa necessidade de avaliar coisas? Será que é preciso? Será que é realmente necessário? E eu acho que, claro, isso vai muito além da literatura, né? A gente é ensinado a ser avaliado desde muito cedo, né? Na escola, ou, enfim, até no círculo social, né, da gente, quando a gente aprende a viver em sociedade, quando a gente é criança, a gente está na escola. Então, tudo que a gente faz, de certa forma, é avaliado de, de certa maneira. E quando isso passa para conteúdo, né, para um produto, enfim, e aí a gente tem essa coisa de avaliar em que caixa a gente está colocando, né, que nem tu falou ali. Porque eu também, eu fico nessa dificuldade, assim, de tipo, tá, agora eu li um livro que é super clichê, que é uma farofinha gostosa, e então eu tenho que comparar ele com outras farofas, mas ao mesmo tempo, será que ele tá ali realmente em uma comparação com aquele livro, sabe? Será que eles realmente estão no mesmo nível de poderem ser avaliados? Então é uma coisa que realmente deixa a nossa cabeça um pouco assim, Sim, mind blowing. demais. Tipo, eu gostei muito de Crepúsculo. Gente, eu amei Crepúsculo e eu li Crepúsculo o quê? Ano retrasado. E tipo assim, Crepúsculo teve o seu hype e depois de um tempo a galera começa a meter o pau. Tipo, romance adolescente, nem é tão bom. E eu amei o livro, eu achei bem escrito, eu gostei. Fui lá, dei minhas 4, 5 estrelas e depois eu fiquei pensando, nossa, será que eu deveria ter dado essa nota? Porque todo mundo fala tão mal, sabe? A gente começa a refletir se a gente deu certo. Eu tive uma sensação assim também com Crepúsculo. Porque até hoje eu gosto muito, e eu acho ele bem escrito. Eu acho que a questão do Crepúsculo tá muito mais na birra da desconstrução do vampiro, assim, do que necessariamente na escrita. Eu acho uma escrita legal. E as Eu acho que é pessoas. mais. Ui, peraí. Desculpa te interromper, pode falar. Não, e as pessoas também odiarem coisas que garotas adolescentes gostam. Tem muito disso também. Tipo, não é tão bom. Exatamente, mas eu ia pegar o gancho aí de Crepúsculo, que é uma coisa que tem muito a ver que eu acho, às vezes, com idade que a gente lê as coisas. Exemplo que eu tô lendo um livro que não sei se a palavra, não sei dizer se ele é mal escrito. Eu sei que se eu tivesse uns 16 anos, até uns 18, eu ia gostar muito dele, sabe? Mas eu tenho 28 anos e, tipo, não é que eu desgoste, só que eu não consigo não criticar algumas coisas que tem no livro. Então, eu consigo ter essa visão assim, ó, eu vou dar uma nota X porque esse livro não é para Camila de agora. Assim como livros que a gente lê agora, que a gente não teria essa maturidade quando se a gente fosse um pouco mais jovem, por exemplo. Ou que nem diz o Fevi, se eu tiver 50 anos, eu nem sequer vou avaliar. Então, eu acho que tem um pouco a ver também com as fases que a gente vive. E quando eu digo idade, não precisa ser a idade, pode ser um momento de tipo, hoje eu estou mais emotiva, hoje eu estou mais alegre, hoje eu estou mais, sei lá, curiosa, não sei. E isso vai fazendo a gente colocar um pouco dessas emoções nas leituras e isso nos afeta na hora da gente avaliar um livro. E é por isso que, para mim, é um assunto, sei lá, complexo, justamente porque a gente às vezes não tem tanto essa régua da moral, porque a gente acaba sendo incoerente com as nossas avaliações, conforme a gente se sente no momento, etc. Nossa, isso bate demais, porque, por exemplo, Jogos Vorazes é um marco na minha vida. Um marco, assim, um dos meus livros favoritos. Ano passado, fui reler ele para fazer um trabalho na faculdade. Gente, eu tava vendo o Pita e a Katniss, eu fiquei como que eu era obcecada por esses dois. Eu achei a coisa mais boba, idiota do mundo. Eu fiquei, meu Deus, que besteira é essa?
e dei 3 estrelas. Só que eu não mudei no Scooby. Foi tipo assim, anotei no meu caderninho, ó, 3 estrelas, mas no Scooby tá lá, 5 estrelas favoritado, eu não vou mudar. Sim. Eu acho que tem esse lance também de respeitar nossas fases, né? E tudo bem. Sobre o lance do que tu falou ali do Pita e da Katniss, eu acho que também tem a ver exatamente com essas experiências que a gente vai adquirindo ao longo da vida. A forma como você enxergava relacionamento naquela época, talvez fez com que você achasse aquele casal, tipo, muito bem construído e, Exato. nossa, eles são os maiorais. Sim. Mas hoje em dia você já tem outra experiência com relacionamento, né? Já sabe mais sobre esse assunto e A bicha consegue tá calejada, né? tá calejado, então, exatamente. Aí você já consegue olhar com esse olhar do tipo assim, não acontece dessa forma, né? Sim. Então, acho que tem muito disso. E uma coisa que eu até coloquei aqui, que a gente falou ali no início, que é essa criação de umas editorias mentais para tentar saber como a gente avalia cada coisa. Então, por exemplo, Jogos Vorazes, se eu fosse ler hoje, talvez eu avaliaria numa mesma forma que eu avaliaria outras distopias. E só. E acho que ficaria nessa categoria, sabe? E é que nem, por exemplo, agora a gente tava lendo Orgulho e Preconceito, a Mayara ainda tá lendo, né? Pra LC do Sinceroteca. E eu consigo comparar, fazer um nível de comparação dele com outros romances da mesma época, né? Ou grandes clássicos de romance, assim. Mas eu não consigo comparar, por exemplo, um Orgulho e Preconceito com um livro da Colleen Hoover, que saiu agora, que também tem uma pegada de romance, sabe? Então, tem essas nuances, eu acho, de cada tipo de livro mesmo, né? De literatura. E vocês já chegaram a, tipo, mudar a nota no Scooby? Porque eu vejo que tem alguns criadores de conteúdo que fazem isso. Gente, eu nunca fiz isso. Nunca fiz isso, de ir lá mudar a nota depois. De livros recentes, sim. Ó, e tem um exemplo de Colin Hoover. Quando a gente leu juntos até alguns livros da Colin Hoover, acho que foi o É Assim Que Acaba, acho que a gente leu juntos até. E eu tinha dado uma nota, né? E aí eu pensei depois, cara, eu fui muito boazinha dando essa nota. Porque eu já não tinha gostado, já tinha as minhas considerações. Mas aí, conversando com o Fevi, eu falei, nossa, eu fui muito boazinha, realmente. Então, eu fui lá, por Eu fui exemplo, e bem mudei a nota. carrasco já desde o início, né? É, Também. exato. E aí eu mudei a nota. É um exemplo recente que eu lembro, assim, mas não de coisas antigas, que nem, há 5 anos eu falei que o livro X era nota 5. Deixa lá, sabe? Era a Camila de 5 anos atrás. Mas coisas recentes que acontecem, assim, de uma semana para outra eu vejo. Tem livros também que às vezes eu fico muito em dúvida. É um 3, é um 2, é um 4, um 5, eu fico muito em dúvida também. Então acho que tem esse respiro pra gente decidir, sabe? Isso do respiro, nossa, é uma coisa que, assim, eu sou bem imediatista. Então, eu não faço. Gente, acabei o livro, já estou abrindo o aplicativo do Scooby, aqui no Letterboxd, já estou indo lá avaliar. Enquanto leio, já estou avaliando. E eu acho que isso de você digerir é muito melhor. Porque quando você termina, você tá ali muito na emoção, tipo, meu Deus, esse livro é incrível, nossa, que bomba. E às vezes depois você tem uns aprendizados, dá para tirar alguma coisa. Então, eu acho que muda muito a nota. Se você der a nota assim que você acaba e depois que você digeriu um pouco, sabe? É até um exercício que eu preciso fazer mais. Isso é muito verdade. Sim. Não, total. E eu confesso que acontece muito de um livro, até do lado positivo mesmo, assim, de eu ficar pensando nele e aumentar a nota dele. Porque eu fiquei, assim, pensando, não, mas realmente isso aqui me impactou. E aí tem livros que eu acho que, sei lá, eu terminei de ler, eu acho que aquele é o livro da minha vida e dou um 5, e daqui a 2 semanas eu esqueci que eu li ele, sabe? Eu acho que pode acontecer. E, e eu queria saber também sobre essa comparação de vocês, se vocês conseguem fazer essa comparação também por autor, porque eu acho que isso acaba sendo um nível de comparação que é mais justo até, né? Se eu pegar um livro que, por exemplo, eu li Torturado, do Itamar Vieira Júnior, e eu achei, assim, um livrão. Pra mim, ele ainda é um 5 estrelas. Eu amo a história, eu amo a escrita, eu gosto muito. Mas eu gostei muito mais depois de Salvar o Fogo, que ele lançou depois. E pra mim,
é um 5 estrelas, mas ele parece que é um 5 estrelas com mais uma coisinha, sabe? Mas eu também não consigo mudar a nota do Torturado, porque assim, eu acho tão bom quanto. Talvez seja muito também sobre a fase, né, que a gente tá, que nem a gente falou ali. Mas eu queria saber de você, se vocês têm, tipo assim, esse nível de comparação de autor. Do tipo, o próximo lançamento do fulano é tal. Ele me decepcionou aqui, vou baixar a nota. Ele superou, assim, aí um livro que você já tinha achado que ele já tinha esperado, na verdade, nem esperou nada, sabe? Essas coisas. Então, eu acho que assim, eu tive uma experiência com o King. Tipo, eu já cheguei lendo King, foi It a Coisa, que falam que isso é um dos melhores dele. Aí depois, a gente foi fazer um clube do livro, eu e um professor da escola e outros colegas da escola. Gente, eu fui a pessoa que sugeriu o Iluminado. E eu abandonei o livro. Eu achei. Eu tenho essa polêmica, gente. Eu achei o Iluminado uma É o meu bomba. favorito do King. Eu achei muito chato, porque tem as descrições do pai bêbado, enfim, eu achei, nossa, Uhum. uma preguiça. Mas é um livro que ele tá aqui, inclusive, para eu reler. Mas aí eu já até dei uma desanimada com o King, sabe? Tipo, eu fiquei, nossa, eu já comecei 5 estrelas, agora esse livro, assim. Não sei, é difícil quando depois tem uma experiência ruim com o autor que você gosta, assim, logo de cara, né? Eu não faço tanto essa comparação porque eu penso que são obras diferentes. Por exemplo, eu li, sei lá, um livro o Tudo é Rio, da Carla Madeira. E aí eu vou ler Véspera. E aí eu vou, sei lá, gostar menos de um, gostar mais de outro, e identificar problemas ou acertos, né? E eu vou saber olhar unicamente, mas eu acho que quando se refere a autor, autora, eu olho mais se eles estão conseguindo trazer a voz deles como autores. Isso me pega muito. Tipo, estou lendo esse livro da fulana, eu sei que ela escreve dessa forma, que ela faz as coisas dessa forma, então isso para mim pesa mais do que o livro X ou Y é melhor, e aí meio que associar um ao outro e, tipo, se colocar muito nesse apego. Eu não faço muito isso, assim. Eu olho mais sobre a voz, assim, se é uma coisa que tá seguindo a linha que eu pensava, sabe? Isso eu considero, mas eu acho que isso não influencia tanto na nota, no fim das contas, porque eu já, tipo, se tá dentro do que eu imagino, tá dentro do que eu imagino, sabe? Não sei se ficou confuso, quando a gente fala assim, a gente fica confuso, mas faz sentido, né? Não, eu acho que isso vai muito. A linha narrativa daquele autor, né? A forma dele escrever. Tipo, no começo desse ano eu li O Resto da História, da Sarah Dessen, que é uma autora que eu lia na minha adolescência. Eu amava, amava, amava. Mas assim, eu li um livro dela e eu gostei muito, aí outro eu achei mais ou menos, e eu continuei seguindo lendo a autora, porque o jeito dela de escrever eu gosto, sabe? Um ou outro Isso. acontecimento na história eu achei meio. Mas a forma como ela escreve me pega, mesmo que, sei lá, seja um livro 3 estrelas. É aquilo de, esse cara vai escrever, sei lá, a lista de mercado dele. Eu vou querer ler a lista de mercado dele. Não vai ser um 5 estrelas favoritado, mas eu vou estar lá lendo, porque eu gosto da forma como ele escreve. Sim, e às vezes a gente prioriza, né? Principalmente esses autores que a gente já conhece, que a gente já tem uma afinidade com a leitura, e às vezes a gente, né, faz essas escolhas do tipo assim, eu tenho um livro aqui que talvez seja um livro que com certeza vai ser 5 estrelas, e tenho desse autor que eu já conheço. E às vezes a gente vai pegar o desse autor que a gente já conhece, exatamente para ter essa sensação da linha narrativa, né, que a gente falou. Conforto, Eh, né? Exato. E uma coisa que eu acho que pega também quando a gente vai avaliar um livro, quando é de mesmo autor, assim, né? Ou não só de mesmo autor, mas eu acho que do mesmo gênero, é o lance da fórmula, né? Porque existem, assim, por exemplo, uma série de thrillers que foram lançados aí nos últimos anos, que acabam todos seguindo a mesma fórmula. A gente sabe que vai ter uma reviravolta lá no final, que vai ser um plot twist, assim, que vai mudar tudo. E geralmente são livros onde, sei lá, a protagonista, né, é uma mulher que não sabe alguma coisa, né, que por algum Sempre assim. motivo É ela tá sempre cercada isso. de mistérios. E assim, e aí, claro, né, tem muito a ver com o que as pessoas gostam de ler, né? Eu não sou uma pessoa que eu tenho. Acho que meu gosto por thriller foi ficando cada vez menor nos últimos anos. Exatamente, eu acho que pelo excesso de histórias sempre com a mesma fórmula. E isso me faz avaliar hoje se eu pego um thriller pra ler de uma forma muito mais negativa do que alguns anos atrás, sabe? Olha, estamos entrando aí em mais um critério que a gente pensa quando a gente avalia.
Sim, Sim. thriller é uma coisa muito. Eu tenho a mesma sensação de filme de terror. Tipo assim, o negócio da bicha tá calejada, tá muito difícil de me pegar. Gente, é uma fórmula que a gente vê já faz tantos anos, tipo assim, de filme, de suspense, de livro. Inclusive, esses dias eu terminei O Segredo do Meu Marido, que é uma mulher cercada de mistérios, que nem o Felipe falou. E eu achei muito bom o final, justamente porque eu fiquei o livro inteiro esperando o plot twist. E ela não vai necessariamente mudar a história, mas, tipo assim, trazer outra perspectiva, sabe? E quando é inovador, assim, não tem como eu não dar uma nota boa. Porque eu acho que é um gênero muito difícil, assim, de você escrever, um suspense, assim. Eu acho que por isso muitas pessoas gostaram de Verity, da Colleen Hoover, porque ali no final ela fez uma Aham. coisa, assim, meu Deus, que a gente realmente talvez não esperava, sabe? Com certeza, o impacto e aí tem esse lance, eu acho que o trailer ele tem essa coisa também do imediatismo, de que se a gente for avaliar no momento que a gente lê e o livro te causou um impacto tão grande, a gente vai tender a dar uma nota maior do que ele realmente é, se a gente fosse parar pra pensar, né. E Verity foi muito isso, assim, quando eu li, eu lembro que eu fiquei muito impactado e dei uma nota maior do que eu achava que ele é. E hoje em dia eu daria uma nota um pouquinho menor, assim. Eu acho ele um livro bom também, eu acho que tem umas questões ali que de escrita da Colleen que acaba não me pegando tanto, mas eu acho que ela fez uma coisa realmente inovadora do final, tanto que, por muitos anos é uma questão no mundinho literário, né, de tipo assim, você leu Verity, tá, você confia no manuscrito ou na carta? E então gerou uma discussão, e eu acho que isso dá um ânimo para o gênero, né. E quando tu falou ali de filmes de terror, eu sinto isso também com, por exemplo, os filmes do Jordan Peele, que tipo Corra, Nós e tal, que tem essa pegada de terror, que é um lance mais psicológico, e que ele coloca a camada ali da crítica social, né, da representação da sociedade, para fazer com que a gente para que inove o gênero, né. E eu acho que é muito legal quando um autor se propõe a realmente quebrar um pouco essa fórmula que a gente já conhece. Assim, pensando em outra coisa relacionada a isso, mas isso de ser inovador, eu penso muito na Taylor Jenkins Reid. Porque eu acho que ela foi muito inovadora no que ela fez. Porque, assim, ela trouxe personagens famosos, personalidades famosas, e fez entrevista. Tá, o que tem de mais nisso? Só que a forma como ela escreve é muito inovadora. E talvez seja um pouco de fórmula, se a gente pensar em Os Sete Maridos para Daisy Jones, mas é diferente, tipo, e ela consegue pegar a gente. Ela é muito dessas escritoras que, assim, eu leria também a lista de mercado, porque ela é Eu muito também boa. leria eu também leria, eu acho. Porque eu li 3 livros não, eu li 4 3 livros e um conto, né, e eu gostei de todos, assim. E inclusive, hoje em dia, se se inclusive até uma coisa que a Camila acho que não sabe, mas se eu tivesse que escolher, eu acho hoje, um livro favorito dela, eu escolheria Daisy Jones. Eu não escolheria Os Eu Sete sabia que Maridos. tu ia falar isso. Traidor. Não, eu escolheria com certeza Evelyn Hugo. Eu gosto muito de Evelyn Hugo. Eu favoritei Sim, quando eu li, dei 5 estrelas. Daisy Jones eu não gostei porque ele se torna bom pra mim muito pro meio, quase fim. Então, tipo, isso me incomoda nos livros. E então, tipo assim, passei, sei lá, 300 páginas, só gostei de 100 páginas faltando, aí complica. E eu li Carrie Soto e eu Ai, gostei eu muito. não li Carrie Sut, não Eu li gostei Carrie meu muito Sut de Carrie ainda. favorito Soto. é Carrie Soto. Eu amo Gosto Carrie muito, Soto. muito, muito. Nossa, Nossa. é o meu Ele é muito favorito bom. dela. E foi um dos Ele mais, é engraçado. tipo, criticadinhos, assim, né, o pessoal não curtiu muito, assim, quando lançou, eu lembro. Pessoas que não Cara, sabem tem de muito nada. isso. Exatamente. Exatamente. Eu concordo com a Camila. Acho que tem muito isso de quando você gosta de um livro que ninguém mais gosta, é porque assim, é amor verdadeiro. E você vai Sim, defender. É total. 5 estrelas. Só Sim. você gosta daquele livro. E que nem a gente, agora relacionando aqui com o que eu acabei de trazer, que eu gosto muito de Daisy Jones, eu acho que tem a ver, que nem a gente falou ali, das nossas experiências e da nossa vida, e quanto ela tá conectada com aquele universo. Eu sou um músico, então quando eu li um livro que falava de música, me envolveu de uma forma muito maior, assim. E claro que a referência ali do Fleetwood Mac, que é uma banda que eu já também gostava, me deu um ânimo maior, assim, eu acho que tanto pra começar a história e pra continuar ela.
E, Assim, enfim, eu não sou jogadora de tênis, mas eu amo muito tênis. Então, sim. realmente, foi o cenário que Gostou de mais me envolveu. Rivais ou não viu ainda? Não vi ainda. Nossa, eu Ai, preciso, nossa, porque eu um dos melhores sou, filmes do ano. Eu sou amei. apaixonadinha nas ideias. Eu preciso assistir Rivais. Tá faltando aí. Preciso muito ver. Olha aí. Eu queria perguntar também para vocês, nesse ponto de avaliação, que a gente sabe que a gente já falou aqui do momento que a gente está, dessas editorias mentais que a gente cria e da comparação entre autor e gênero, mas eu queria também entender o quanto da criação de conteúdo vocês acham que acaba influenciando na avaliação do que a gente consome. Eu acho que vem na questão do Eita. imediatismo. Pra mim é muito imediatismo. Porque às vezes eu fico muito assim, meu Deus, eu li esse livro, eu preciso lá falar no Ler e Afins. E assim, eu tenho o costume, li o livro e na hora eu já posto a foto segurando, boto uma musiquinha que me lembra o livro e dou a nota. Foi assim que eu fui criando o conteúdo no Ler e Afins, né? E eu acho que isso de imediatismo vem muito de. A gente às vezes nem não absorveu tanto, 100%, o seu sentimento ali na hora, sabe? Então eu acho que o que me influencia muito na criação de conteúdo é isso, sabe? Eu acho que às vezes também a gente acaba lendo muitos livros, eu pelo menos, por demanda de, tá ali no momento. Tipo, eu li o do que eu, esses tempos. Porque tava muito em Bridgerton, tava muito envolvida ali. E acabei criando conteúdo mais sobre isso. Mas, assim, é um livro que eu leria se eu talvez não tivesse o Leria Fins? Dificilmente. Dificilmente. A gente também passa por esse dilema de tipo, talvez essa leitura a gente não priorizaria, a gente está lendo porque seria legal gerar um conteúdo. Mas eu acho que a questão da avaliação, assim, eu acho que o que mais me pega principalmente é ter, às vezes, um certo receio de ser cancelada na internet com as minhas opiniões. Eu acho que eu sou mais, tipo, vou guardar essa avaliação no meu. Mamacita. Ela é a É, mais mamacita. tipo, vou guardar essa avaliação no off ali, ou vou falar com alguém, ou vou no caderninho, ou no Scooby, dependendo, eu vou fazer uma avaliação só ali, tipo assim, não vou dar notas, porque vai saber se não vão lá ver, né? Porque às vezes tem coisas que eu fico pensando assim, o quanto eu quero expor a minha real opinião, o quanto isso não pode, sei lá, chatear alguém, por exemplo, o quanto isso não pode ser interpretado de uma outra forma, enfim. É uma pira minha que eu tenho, porque eu acho que a gente está falando com outras pessoas, apesar da gente não ter um alcance. Nós, como somos, né, os engajados do mundinho literário, mas eu acho que a gente acaba falando com outras pessoas. Então eu tenho um pouquinho de cuidado no momento que eu vou avaliar um livro. Então tem algumas coisas que eu guardo mais para mim, assim, as minhas opiniões mais ácidas, sabe? Sim. Eu sinto um receio quando eu vou avaliar nacional. Eu tenho É, essa. Quando é um Sim. nacional ruim, eu tenho esse receio. Porque, como o fato da proximidade acaba fazendo, eu acho, com que a gente fique mais crítico com aquela leitura, né? A gente sabe como a gente se comunica, a gente sabe como. Claro, né, o Brasil é, sei lá, intercontinental, então existe muita coisa aqui nesse país, mas a gente entende como o Brasil funciona, e eu acho que quando a gente tem isso na literatura, e não é feito da melhor forma, fica muito óbvio pra gente. E aí eu fico assim, tipo assim, ok, aí eu faço meio que nem a Camila, assim, eu tento minimizar, mas eu acho que quando uma coisa. ah, Sei lá, quando eu fico muito incomodado com alguma coisa, eu acho que precisa ser dita. E não incomodado no sentido de, ai meu Deus, li o pior livro do mundo, mas eu acho que quando o livro ele não é bom nem ruim, eu fico mais ok pra dar minha opinião, sabe? Quando eu acho ele irregular, assim. Quando eu acho ele muito ruim, eu fico meio na minha. E, exatamente. e quando eu acho ele bom pra cima, daí, ou regular pra cima, daí eu já consigo dizer assim, não, tem pontos positivos e negativos. E, e é isso, assim. Mas, felizmente, raramente eu tenho lido livros nacionais, né, que tenham, enfim, feito eu odiar a leitura, né. E também Sobre existe. isso. Pode falar, desculpa. Não, pode terminar, amigo. Não, eu ia dizer que tem o lance da gente também ficar mais crítico, ficar hã, mais crítico e saber mais o que a gente gosta de ler, né. Então eu acho que por isso que eu acabo não tendo mais tantas leituras negativas, assim. Acho que a gente vai afinando o gosto um pouco, né? Às vezes a gente pega o livro sabendo que não vai gostar.
Ah, é Muito. verdade. Acontece. Mas sobre isso, eu tenho uma experiência exatamente disso que você falou, de, tipo, a gente conhece o Brasil, a gente sabe como que é. Porque eu gosto muito da Paula Alexandra, eu fui no autógrafo de Amor às Causas Perdidas, e ela escreveu um cara que é mineiro no livro. E, gente, ele usou trem errado o livro inteiro. O livro inteiro ele usava trem, tipo assim, o arreda também. Uns termos mineiros. Tanto que até no autógrafo foi engraçado, porque a Paula, eu tô em BH, né, em Minas. A Paula perguntou para as mineiras, né, gente, eu usei os termos certos? E as pessoas ficaram, olha, mas eu entendo, tipo, foi muito engraçado, assim, descontraído. E, tipo assim, é um romance que não me pegou, sabe? Então, tipo assim, eu dei 2,5 estrelas. E assim, eu fui no autógrafo. Eu gosto da Paola. Isso não faz eu desgostar menos dela. Faz eu gostar menos dela, perdão. Eu continuo gostando, continuo, tipo, indo atrás do trabalho dela, vou ler outras coisas, os romances de época. Mas foi um livro que eu só tive uma experiência ruim, assim, sabe? Mas é muito difícil, tipo, porque como que eu vou falar mal de um livro que eu fui no evento, de um livro que eu gosto da pessoa? Tipo, é uma questão delicada, né? Quando é autor nacional, assim. Até por questão de visibilidade, porque a gente sabe que no consumo, no grande consumo, o que as pessoas vão ler? As pessoas não vão ler, sei lá, a polêmica agora, né? O Machado de Assis, ou os autores nacionais contemporâneos. Elas vão nos Estados Unidos, né? Então, acho que tem uma responsabilidade. Fica uma responsabilidade em Sim. cima da gente, né? Uhum. Sim, total. Por mais que a gente não atinja o grande público, aquilo que a gente atinge, aquelas pessoas que a gente atinge, e se a gente fala de uma forma tão negativa, a gente acaba, às vezes, prejudicando realmente sei lá, não digo a carreira, mas fica ali um ponto negativo naquele autor ou naquela autora, enfim. Então, é, é é complexo avaliar, né? Acho que a gente chega meio que à conclusão desse episódio dizendo que é muito complexo. Mas a última pergunta, pra gente ir pro final, né, e finalizar, eu queria saber se daqui a uns 10 anos vocês se imaginam avaliando ainda os livros, e não só livros, né, filme, série, enfim, o que vocês consumirem. Ai, não sei. Nossa. Eu nunca tinha pensado, talvez, em parar de avaliar. Foi conversando aqui com vocês que me trouxe essa possibilidade. Porque eu acho que a gente fica tão no automático. Gente, eu tenho um caderno. É que assim, eu seguia uma grande booktuber, mas não irei citar nomes por questões políticas. Uma grande booktuber aí do Brasil. Sabemos E, que é. então, pioneira em tudo. E ela sempre avaliou. Eu lembro, eu tenho um caderno de 2015. 2015 eu tinha quantos anos? Eu tinha 12, 11 para 12 anos. Gente, desde então eu tenho todas as minhas leituras avaliadas, desde 2015. 9 anos já que eu avalio tudo. Então, meio que no automático, sabe? Eu acho que faz parte já do meu processo de leitura. Tipo, eu finalizar e meio que tentar entender o que essa leitura me trouxe. Mas eu acho que existem formas diferentes de você avaliar do que só dar uma nota, sabe? Ah, foi tantas estrelas. Então, eu acho que pode mudar. Eu acho que talvez mude daqui 10 anos ainda avaliando, porque a forma como a gente enxerga os livros muda também, né? Então, é uma questão muito boa para pensar. Eu achei muito boa essa pergunta. E tu, Camila? Também acho uma pergunta boa, mas difícil de responder, sim. Porque pra mim, eu acho que isso de avaliar oscila bastante, assim. Não sou tão regradinha quanto a Mayara de muito tempo, assim. O Scooby é uma coisa que eu vou e volto, o caderninho eu vou e volto. Acho que teve uma fase que eu era mais no gostei, não gostei, ou é bom, é ruim, me diverte ou não, era uma coisa mais assim, sabe? Então, eu acho que a avaliação faz parte do ser humano, que foi o que tu trouxe ali no início, Fevi, que é muito sobre a gente avalia tudo, tudo mesmo. Então, o entretenimento tá nesse bolo, então automaticamente não tem como a gente assistir alguma coisa, ler alguma coisa e não conseguir opinar sobre isso, senão nós seríamos, sei lá, seríamos seres pensantes. Então, acho que isso não tem como mudar, mas eu acho que como a gente avalia hoje em dia, eu, por exemplo, enxergo da minha parte muito sobre o reflexo de criação de conteúdo sobre livros, sabe? Então, acho que eu me sinto quase que na obrigação de, eu tenho que dar uma nota para refletir o que eu penso, mas eu não sei se daqui a 5 anos isso vai fazer sentido na internet, ou se vai fazer sentido para a criação de conteúdo, então é uma pergunta bem difícil de responder, porque eu acho que às vezes é pautado um pouco na forma que a gente cresceu sabendo e um pouco na criação de conteúdo de hoje em dia, sabe? Então, eu Total. sigo
algumas criadores de conteúdo que não avaliam. E, gente, eu arranco os cabelos querendo saber, meu Deus, mas que nota que ela daria pra esse livro que ela acabou de ler? Eu quero saber, Pois é. tipo, essa necessidade da nota. Ela tá lá falando, olha, gente, foi um livro mais ou menos, ou, é meio livro. E eu, não, mas eu quero saber que nota que ela daria. Tipo assim, tá faltando alguma coisa, sabe? Acho que já é meio que intrínseco do meu processo de leitura, avaliar. Sim, e uma coisa que você falou que é muito real é que não existe um modo só de avaliar, né? Não é só as estrelas, não é só uma nota. Porque ler um livro e pensar sobre ele e depois expor a opinião e o que achou que é ponto negativo, o que é ponto positivo, ou só ficar daqui a pouco consigo mesmo, escrever num caderno e ter isso, ou só ficar na mente, já é uma forma de avaliação, né? Então, eu tenho pra mim de que eu cada vez me aproximo mais da avaliação que não é por 1, 2, 3, 4, 5, sabe? Eu tenho isso. Eu já tenho uma dificuldade quando as pessoas me mandam avaliar alguma coisa de 1 a 10, porque eu fico pensando, tá, mas o que significa um 6,2, sabe? Sabe o médico quando pergunta como está a sua dor? De 1 a 10. De uma, assim. Ai, não sei. E tem isso também, né? Porque eu não sei como que é no Goodreads, mas no Scooby é de meio e meio que vai. O Goodreads acho que tem o 0, ali 2, 3, não tem? Eu não sei. Que eu não uso Bad Reads. Também não. Goodreads. Não uso Eu Bad também Reads. não, eu uso só Scooby. Decoloniais. Mas eu queria fazer um plus com essa pergunta. E é o negócio das estrelas. Porque eu confesso que eu tenho um pouco de confusão, assim, pra mim. Por exemplo, um 2 e um 3, pra mim, é uma linha muito tênue, assim. Porque eu sinto que o 2 talvez eu esteja sendo muito cruel, mas o livro também não merece um 3, mas ele também não é um 4. Eu acho que Mas o eu 5 acho- e 4 são mais ok pra mim, sabe? Eu queria saber o que vocês acham, assim. Eu tinha um rolê meio que isso, mas depois que eu decidi, na minha cabeça, que o 2 ele é um livro regular, ele tá ali, entendeu? Eu acho que a partir do 13 é uma nota boa. E aí, às vezes, a gente vai falar, tipo assim, pra mim, 13 é bom. E aí, tipo, Sim. às vezes eu dou 13 pra um livro e as pessoas ficam, tipo assim, meu Deus, você deu 13 estrelas, esse livro. Gente, 13 é uma nota boa, significa que o livro é bom. Pra mim, no caso. Então, na minha cabeça, eu fico muito na mente de professora, gente, porque eu dobro os números. Tipo assim, eu penso, por exemplo, o 3 seria o 6 de 10. Gente, 6 de 10 você passa na escola. 6 de 10 ele tá na média, você vai passar. Então, mas isso que a Camila falou do 2 e do 3, realmente, é tipo, eu fico muito pensando assim, porque o 2 seria o 4, o 3 seria o 6, mas tem muita diferença, assim, mas eu dobro pra fazer na minha cabeça, assim. Que eu fico pensando que nem uma avaliação de escola. Gente, mas isso explodiu minha cabeça, faz muito sentido. E eu acho que eu faço um pouco essa avaliação, tipo, eu vou dar 3 porque eu achei, assim, tá bom, é uma boa nota. Só que tem livros que ficam naquela linha do não merece um 3, mas aí se eu dou um 2 tá baixo, esse que é o problema, e o 2,5 nem... Mas aí às vezes 2,5 também, é difícil, é bem difícil. Então, por isso que existem pessoas que estão ali no 2,8. Tipo assim, tem umas pessoas. Eu acho que o Goodreads não tem, porque às vezes eu vejo, eu nem uso muito aplicativo, mas eu vejo uma outra pessoa que bota entre parênteses: olha, tá 2,5, mas é 2,8. E eu fico assim, gente, se já é difícil pra gente avaliar de meio e meio, imagina de 0,8, 0,7. Eu nunca ia conseguir, gente. Porque pra mim, qual é a diferença de um livro 2,8 pra um 2,9? Entendeu? Um 2,7 para um 2,8. Não, eu não ia conseguir. Eu sou péssimo em matemática. Não ia dar Muita certo. matemática. Não dá, muita matemática. Juro. Mas assim, temos um episódio, então, que chegamos a conclusão nenhuma, né? A conclusão é Sim. complexo avaliar. Depende. Qualquer curso É um de humanas, episódio depende. com reflexões, com muitas depende, reflexões, vai no gosto. E é totalmente Isso sobre aí. isso. E você que nos ouviu aí, né, durante esses minutos falando sobre avaliação, como você avalia os livros? Conta pra gente aí no próprio Spotify, ali na caixinha de perguntas, ou lá no nosso Instagram, @Clube da Não Cultura. E eu quero agradecer a Mai pela participação. Amiga, foi um ótimo papo. Acho que a gente, enfim, vai sair daqui com a cabeça mais cheia ainda do que começou. Mas foi um papo muito legal. É uma honra te ter aqui, porque tu é com certeza uma referência pra gente. Então, muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho ali no Ler e Afins. Gente, muito obrigada. Quero agradecer novamente o convite. Não, o Fevi mandou o convite num dia, assim,
que eu estava muito desacreditada da minha produção de conteúdo, então eu fiquei muito, muito feliz. Camila, um prazer a gente te conhecer, uma querida, eu amei nosso papo. E assim, essa pergunta que o Fevi trouxe de daqui 10 anos, olha, daqui 10 anos a gente vai sentar e vai regravar esse É isso aí. Não, é a isso gente vai aí. fazer um episódio especial, 10 anos daquele episódio falando de avaliações de livros, sabe? Juro. É isso, gente. Muito obrigada. Eu amei a nossa conversa. Amo falar sobre literatura com duas pessoas que eu admiro muito. Um trabalho tão lindo. Mayara, também quero deixar um agradecimento, então tirou um tempinho para conversar com a gente. Muito obrigada. Apareça sempre, as portas do clube estão super abertas para te receber de novo. E obrigada também por todas as reflexões que os nossos ouvintes também, acho que não vão chegar muito em lugar nenhum, mas o importante é a gente refletir todo mundo junto e bugar a cabeça todo mundo junto. Então, obrigada também a você que ouviu a gente até aqui. Não esqueça, @Clube da Não Cultura nas redes sociais. As redes da Mai vão estar na descrição do episódio. E, é claro, não esqueçam de avaliar o episódio, Fevi. Muito importante. É verdade, avaliem o episódio. Avaliem o podcast, né, de preferência com 5 estrelas aí, ó. O que significa que é excelente. Significa excelente. Aqui, no caso, só aceitamos 5 estrelas. Que a única nota possível é 5, gente. Não tem dúvidas. Então é isso, gente. Muito obrigado. Você que ouviu. Um beijo até semana que vem. Um beijo. Beijo.